No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro volta a atacar jornalistas, manda repórter calar a boca e gera revolta da Associação Brasileira de Imprensa, que pede a renúncia do ex-capitão. Ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspende convocação de governadores pela CPI da pandemia. Câmara dos Deputados aprova de maneira definitiva a medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. Essas e outras notícias já edição desta terça-feira, 22 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Mais um crime contra a população pobre do nosso país acaba de ser consumado com a aprovação ontem pela Câmara dos Deputados do texto da medida provisória que foi alterado pelo Senado e que autoriza a privatização da Eletrobras um dia antes da matéria caducar. Os parlamentares aceitaram todos os jabutis inseridos na MP pelos senadores, que ampliam os custos da venda de ativos da empresa para os brasileiros. É consenso entre especialistas do setor que a privatização da companhia vai aumentar a tarifa de energia elétrica no país às vésperas de um quase inevitável racionamento. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E um dos pontos que o chefe do executivo deve vetar é aquele que concede aos funcionários demitidos sem justa causa durante os 12 meses subsequentes à desestatização cargos em outras estatais. É vergonhoso como esse sujeito demoniza o funcionalismo público. As entidades que defendem a Eletrobras pública irão agora recorrer ao Supremo Tribunal Federal, questionando as inconstitucionalidades da medida provisória. Essa batalha ainda não terminou. Seguiremos aqui no Faixa Livre atentos aos desdobramentos desse processo. Mas eu gostaria de aproveitar esse espaço editorial para também fazer a leitura de mais uma crônica genial do jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, publicada ontem pelo jornal O Globo. O título do texto é "Inverno é a próxima vítima de fake news". O inverno começou aos 32 minutos desta madrugada, sinal de frio em nossas almas acaloradas, mas ele não tem culpa se o mais alto dignatário da nação debocha de 500 mil caixões. Um sujeito passeia no shopping com uma suástica no braço e, mais adiante, um outro, doutor em anedota e champanhota, diz com a saliva dos formados em Chicago que o prato cheio da classe média mata de fome os mais pobres. O Brasil deixou de ser o Brasil onde cantava plácida a Juriti, virou uma realidade paralela iluminada pelo sol da cloroquina. Deixa um inverno fora dessa terra plana. Não é a estação das flores, não é o verão que deixa todas com a bundinha de fora. Pelo contrário, o inverno dói. Alguns, num dia frio, têm um bom lugar para ler um livro e outros, ó sorte, quem lhes aqueça neste inverno. O resto confirmará o preconceito vindo daquela propaganda das casas pernambucanas. Quando alguém bate à porta, a dona da casa pergunta quem é e, diante do anúncio de que é o frio, começa a cantarolar que não adianta bater, não vai deixar entrar. Pobre inverno, os desprezados do mundo se solidarizam com tua cena. Começa hoje a nova temporada de mentiras. Aquela que esquece a falta de vacinas e, logo mais,
diante das rotineiras 2.000 mortes anunciadas pelo consórcio dos órgãos de imprensa, vai botar a culpa de tamanho horror na capacidade do vírus surfar em baixas temperaturas. O inverno será o vilão dessa estação de delírios e o ministro da Saúde, sem máscara, desmascarará com veemência a presença deste agente comunista infiltrado entre os homens de bem. O termômetro cai e o cobertor é curto para esquentar o corpo de tanta gente sem auxílio emergencial. Mas se há quem acredite que a vacina injeta um ímã na corrente sanguínea, definitivamente isso não vem do fato de o solstício de inverno ter se feito ainda há pouco. O inverno usa pullover, não é responsável pela camisa de força sob a faixa presidencial. Até mesmo o chileno Pablo Neruda, num poema aos olhos da amada, passou por ele e o adjetivou apenas de grave. O inverno exige respeito. As noites são mais longas, os dias mais curtos. Nada impedirá, no entanto, que motoqueiros, garimpeiros, madeireiros e demais barraqueiros da insanidade saiam em seu encalço armados de spray israelense, golden shower, nióbio, voto auditado, caneta Bic, CPF cancelado, ivermectina e todo o resto que o Gabinete das Sombras aprovar como ineficaz na reunião nesta manhã. Por mais que venha enrolada em lã e lambuzada de conhaque, não é uma estação para amadores. A umidade fica abaixo de 40%. O ar seco concentra fumaça e poeira. As doenças respiratórias fazem a festa. E está pronta a cena para a nova cepa de desinformação. Negacionistas, aglomeradores de machos sem máscaras, agregadores de ignorâncias, anunciadores do Cristo montado num meteoro e mais o presidente que dorme no palácio com um revólver embaixo do travesseiro. Todos vão começar nova temporada de fake news. Eu saúdo o inverno, a sua inocência científica e que ele nos leve com o mínimo de rinite, um bom pijama de flanela, até a próxima parada. O equinócio da primavera e da esperança de o brasileiro voltar a celebrar as flores e exaltar a vida. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox.
E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão, bom dia. Bom dia, é sempre com muito prazer e muita honra que participo dos debates promovidos pelo Faixa Livre, um programa que efetivamente se coloca aí na defesa da democracia e na denúncia de todas as manobras antidemocráticas urdidas por esse governo Bolsonaro. Daniel, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, 500 mil de famílias brasileiras hoje choram a morte de um ente querido pela irresponsabilidade de um político que desdenhou de uma pandemia, com discursos negacionistas, negligenciando a compra de vacinas e defendendo o tratamento precoce com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. A Covid-19, já extremamente mortal em todo o mundo, foi potencializada pelo vírus Jair Bolsonaro. O que representa para você, Daniel, esses mais de 500 mil brasileiros mortos pelo coronavírus? É uma grande tristeza, é um luto nacional termos 500 mil mortos e vamos ter muito mais do que isso. Segundo as previsões dos especialistas, estamos em pleno inverno e a tendência é aumentar esse número, e de modo que o Brasil, infelizmente, pode até ultrapassar a quantidade de mortos dos Estados Unidos, que atualmente lideram essa estatística macabra, e tendo menor população, é provável que nós teremos mais mortos do que os Estados Unidos. Isso tudo nos leva, evidentemente, a refletir sobre o comportamento do governo federal. O presidente Bolsonaro sistematicamente se colocou numa posição negacionista e, ao contrário de outros líderes negacionistas, como o primeiro mandatário inglês, como o próprio Trump, ele teimou nessa perspectiva negacionista. Ele se tornou um obstinado dessa posição e isso, evidentemente, teve efeitos deletérios em toda a sociedade brasileira, na medida em que nós sabemos como no Brasil o Estado é centralizado e como a presidência da República tem uma importância decisiva. Desse ponto de vista, precisamos denunciar sistematicamente, repetidamente, Bolsonaro, sobretudo porque ele está preparando claramente um golpe de Estado no Brasil. Então, é preciso que as forças democráticas não cessem de denunciar esse governo genocida. E, no entanto, é preciso também ampliar o foco, fazer o Bolsonaro de bode expiatório pode confortar e pode facilitar o entendimento das coisas. Porém, é preciso também considerar outros responsáveis por essa situação dramática que nós vivemos aqui na sociedade brasileira, ampliar o foco e realmente os nossos governantes estaduais e municipais raramente tiveram uma atuação construtiva e organizada para combater o vírus, muitos deles com destaque aí para o governador de São Paulo, né, sempre procurou fazer do combate ao coronavírus um palanque para a sua candidatura à presidência. O mesmo a gente viu aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Paes levando os primeiros vacinados lá para o Cristo Redentor, quer dizer, fazendo um teatro, um palanque, né, de um exercício de saúde pública, de sorte que é preciso realmente considerar outras responsabilidades. Além disso, também, ampliando ainda mais o foco, a gente pode constatar que na sociedade brasileira, como outras sociedades do mundo, houve uma grande resistência às políticas de isolamento social, às políticas de distanciamento social, as medidas como, por exemplo, o uso da máscara. Há uma resistência social muito grande a isso. E aí entram diversos fatores que precisam ser analisados.
a questão da desconfiança da população em relação a políticas eventualmente propostas pelos governantes. Os governantes brasileiros estão muito desmoralizados junto à população brasileira. Esse também é um fenômeno mundial. As pessoas desconfiam de tudo que vem do Estado, esperam muitas vezes grandes mudanças a partir do Estado, mas paradoxalmente desconfiam muito das iniciativas do Estado e dos governantes em geral. E, em segundo lugar, as condições precárias em que as pessoas trabalham e vivem no Brasil também contribuíram para que essa necessidade de distanciamento e isolamento não fossem respeitadas. Também não podemos esquecer que muitas pessoas no Brasil, eu diria mesmo a grande maioria dos brasileiros, tem tradições de confraternização, de congraçamento muito fortes, e isso também dificulta, evidentemente, o distanciamento social. Eu penso que tudo isso deve ser analisado e pesquisado e compreendido para além, não é, das denúncias que devem ser as mais veementes possíveis contra o Bolsonaro. Devemos ampliar o foco e não fazer dele apenas um bode expiatório. A situação geral é mais complexa e devemos pensar nisso, porque, inclusive, estamos sabendo, através da voz, da palavra autorizada dos especialistas, que esse século vai ser um século das pandemias e é preciso preparar a sociedade para as próximas pandemias e investigar com cuidado e com isenção as condições gerais que fizeram com que, para além da atuação deletéria do Bolsonaro, as condições gerais que fizeram com que a sociedade brasileira fosse tão inepta para enfrentar o desafio dessa pandemia. Dá para a gente dizer o que faltou, Daniel, aos gestores públicos para nós chegarmos a esse número assustador de 500 mil de mortes? É muito evidente que a culpa não é só do Bolsonaro, ainda que ele tenha a maior parcela. O que prefeitos e governadores poderiam ter feito para que a nossa tragédia fosse reduzida? Eu acho que, em grande medida, essa questão já foi respondida na pergunta anterior. Eu insisto em que compreendamos as dificuldades da sociedade brasileira enfrentar os desafios do Covid de uma maneira mais complexa. Quero enfatizar, como você fez na pergunta, a responsabilidade que não podemos absolver, a responsabilidade do Bolsonaro e dos demais gestores da coisa pública no Brasil. Porém, penso que precisamos lidar com certas tradições da sociedade brasileira e discutir melhor essas tradições para que nos próximos desafios, porque tudo indica que deveremos lidar com novas pandemias, os próximos desafios sejam melhor enfrentados pela sociedade brasileira. Discutir melhor a questão da solidariedade social, discutir melhor a questão da importância das vacinas, discutir melhor a questão da disciplina social que nós devemos todos ter, definir políticas mais consistentes, sobretudo para as parcelas mais pobres da população, que não podem deixar de se aglomerar nos transportes públicos, principalmente, organizar melhor esses transportes, de modo que as pessoas que precisem se desloquem de maneira a evitar as grandes aglomerações. Enfim, eu penso que toda uma série de medidas devem ser pensadas pela sociedade brasileira e, sobretudo, pelas suas forças democráticas, de modo que a gente possa enfrentar as novas pandemias, e essa mesma que não acabou, de modo melhor.
Eu fiz essa pergunta anteriormente, Daniel, porque, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, prefeito da capital, tem usado a vacinação como palanque político. Praticamente toda semana ele anuncia a antecipação do calendário de imunização, só que o número de doses que chegam por aqui não tem se ampliado em relação ao que tínhamos. Pelo contrário, todo mês o governo federal avisa que a previsão da chegada dos imunizantes será reduzida. Nós temos menos doses chegando e mais pessoas sendo vacinadas, ou seja, muita gente está ficando para trás na fila de vacinação, ou porque não quer receber a dose, ou porque vê o calendário se acelerar, o dia da sua imunização passar e se sentir desmotivada para procurar um posto de saúde. Resultado é que isso fará com que o vírus continue circulando até que pelo menos 70% da população esteja imunizada com as 2 doses. Me parece que o Eduardo Paes quer criar o fato político, dizer que foi o primeiro gestor a imunizar toda a sua população para ser candidato ao governo do estado no ano que vem, aproveitando-se do antibolsonarismo e do antipetismo. Você tem essa mesma impressão, Daniel? É realmente muito, como direi, vou aplicar uma palavra feia, é muito nojenta essa atitude de fazer palanque com a saúde pública. A gente viu ontem também o ministro da Saúde vacinando uma cidadã lá em Paquetá, que ficou até muito desconfortável, porque ela sabe que esse ministro é cúmplice de um governo negacionista. Então, eu penso que essa história de aproveitar a saúde pública para fazer palanque realmente é muito nojenta, né? Muito desqualificada. E isso precisa ser denunciado com muito vigor pelas forças democráticas brasileiras. Eu queria falar também rapidamente, Daniel, sobre essa CPI da pandemia lá no Senado. O relator Renan Calheiros anunciou na última sexta-feira uma lista com 14 pessoas que passam a condição de investigadas pela comissão, entre elas o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o seu antecessor na pasta, o general Eduardo Pazuello, o também ex-ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, o ex-secretário de Comunicação Social da presidência, Fábio Weingarten. A CPI avança e o cerco se fecha para o governo. O Bolsonaro tem algo a temer depois do anúncio dessas investigações, Daniel. O relator disse que o próprio presidente pode se tornar alvo de investigação. Eu penso que a CPI da Covid tem feito um bom trabalho. Tem evidenciado as mentiras, tem evidenciado a política negacionista do governo, tem evidenciado como esse governo brincou com a morte dos brasileiros, recusando, em momentos apropriados, a compra das vacinas, que seriam essenciais. Muita gente morreu por incúria desse governo, pelo desprezo com que esse governo tratou a vida dos brasileiros. Porém, eu penso que não devemos esperar que o Bolsonaro caia objeto de um impeachment por esse Congresso Nacional. A grande maioria do Congresso Nacional está perfeitamente enquadrada e corrompida pelo governo Bolsonaro e nessa medida eu acho muito improvável, sobretudo tendo-se em vista o quórum elevado para aprovar um impeachment, que esse impeachment seja finalmente aprovado. Eu penso que as forças democráticas devem se concentrar, né, nas manifestações de rua e sobretudo, né, voltar às ruas sempre, todo mês. Né? Eu acho que cada vez mais nas ruas, presentes nas ruas, as forças democráticas irão contribuir para dissuadir qualquer aventura golpista da parte da extrema-direita. Claro que a gente não vai poder evitar ações terroristas e bandidas, né, por essa gente fanática, porém, uma ação de maior envergadura, um golpe nacional, estou convencido que ele pode ser dissuadido pela presença maciça das forças democráticas nas ruas, de modo a que o voto, uma vez dado na urna, seja amparado, seja defendido
por essas manifestações. Aproveito para dizer, inclusive, que essas manifestações devem, para serem consequentes, ganharem em níveis de organização. É preciso que as pessoas vão para as ruas em grupos organizados, prevenidas contra eventual repressão, munidas de todo o aparato essencial para enfrentar, por exemplo, bombas de gás lacrimogêneo, né? Acho que os advogados progressistas devem estar preparados para se organizar também, no sentido de atuarem caso haja prisões arbitrárias. Enfim, eu penso que nós devemos encarar essas manifestações não como um momento de festa, embora elas sejam também um momento de festa, elas sejam também um momento de congraçamento, mas elas são, sobretudo, formas de luta que devem ser encaradas como tal. Estamos no limiar de ter que enfrentar uma aventura golpista da parte de Bolsonaro. E é muito difícil imaginar que ele será derrubado por um impeachment. Ele será derrubado nas eleições de 2022, se as forças democráticas estiverem organizadas, manifestando-se publicamente nas ruas. Daniel, a ameaça do autoritarismo tem estado cada dia mais presente na nossa sociedade. O Jair Bolsonaro tem recrudescido o discurso, contando com o apoio do alto comando das Forças Armadas, algo que ficou evidente naquele episódio da absolvição, entre aspas, do general Eduardo Pazuello pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira. O presidente também tenta esvaziar o processo eleitoral, colocando em dúvida o resultado das urnas ao deixar claro que não aceitará uma derrota caso a impressão de voto não aconteça. Você que vem participando das lutas pela democracia desde o início dos anos de chumbo, vê sinais de que poderemos voltar a um regime autoritário no Brasil, Daniel? Nós vivemos uma ameaça à democracia. Isso tem que ser conscientizado pela população brasileira. Nós estamos sob ameaça. A democracia está ameaçada por uma aventura golpista de Bolsonaro. Bolsonaro não vai aceitar o resultado negativo das urnas. Isso precisa estar bem profundamente conscientizado pela população brasileira. E a única maneira, insisto eu, em dissuadir essa aventura golpista é as forças democráticas irem para as ruas, estar permanentemente nas ruas. Todo mês deve haver manifestações nesse país para mostrar que uma aventura golpista não será aceita. Penso, inclusive, que as forças de esquerda, amplamente majoritárias nas manifestações até o momento, devem convocar todos aqueles que, não se identificando com as esquerdas, prezam e valorizam a democracia. Sobretudo, devemos ter em mente também chamar os que votaram em Bolsonaro e estão arrependidos. Eles são legião. Tem muita gente que votou em Bolsonaro por antipetismo, por reflexões mal pensadas. Essa gente está arrependida e deve ser chamada explicitamente para as manifestações de rua. Eu penso que assim a gente terá condições de encorpar mais ainda as manifestações. Essa segunda onda agora de junho foi bem maior do que a primeira e penso que ela ainda tem espaço para crescer significativamente. Devemos ir para as ruas organizadamente, devemos fazer com que cada manifestação de rua seja um manifesto pela democracia. E, principalmente, devemos também formular um programa de revitalização da democracia. A grande maioria do povo brasileiro tem muita desconfiança da democracia atual e fundadas desconfianças, porque foi uma democracia, apesar dos avanços, sempre muito elitista, muito exclusivista, né? Muito racista. Então, isso tudo tem que ser combatido e revertido.
Então, a gente não quer defender apenas essa democracia que nós temos. A gente quer democratizar essa democracia que a gente tem. A gente quer fazer uma democracia que promova realmente a luta radical contra as desigualdades sociais, que defina uma renda básica para todos os cidadãos brasileiros, que defenda um SUS, um serviço, um sistema único de saúde realmente sólido. Nós precisamos pensar impostos sobre as grandes fortunas, sobre os lucros especulativos da Bolsa de Valores. Então, eu penso que nós devemos pensar no fim das regalias indevidas, das elites dominantes, desses parlamentares cercados por assessores e cheios de mordomias, né? Coisa que acontece também na justiça brasileira. O Poder Judiciário é um dos mais aristocratas do Brasil. Então, isso tudo deve ser pensado, isso tudo deve ser discutido, porque o povo brasileiro só vai se dispor a defender a democracia quando ele perceber que essa democracia lhe diz respeito, quando ele perceber que essa democracia é um sistema pelo qual vale a pena lutar. E, para isso, é preciso que essa democracia assuma políticas e defina medidas, reformas, né, que vão muito para além do reformismo mole que caracterizou os governos progressistas da Nova República. Recentemente, em um tweet, você fez uma advertência aos políticos de oposição, dizendo que, abre aspas, mais importante do que cuidar de articulações políticas visando um 2022 ainda incerto, embora previsto, mais importante é cuidar das PMs, a formação da tropa, dos oficiais e da inteligência, para não serem pegos de calças curtas no momento azado, fecha aspas. As forças de segurança dos estados são a sua maior preocupação neste momento, Daniel? São uma fonte de grande preocupação para mim. Essas polícias militares são constitucionalmente subordinadas aos governadores do estado. O que esses governadores têm feito para combater a cultura de morte que prevalece no interior dessas polícias militares? Essa coisa de símbolos com caveira, essas disposições violentas, né, de barbarizar as pessoas pobres e, sobretudo, o povo negro do Brasil. Os governos estaduais têm margens para atuar, investir mais na inteligência, proibir ações violentas, como fez o governador Leonel Brizola, lá nos idos de 1980, quando o Brizola foi eleito em 1982, ele proibiu essas ações violentas. Então, eu penso que há muito que se fazer e que se propor, né, para que essas polícias militares deixem essa cultura de violência e, sobretudo, pensar, né, na desmilitarização dessa polícia. Isso é muito importante. A gente não pode ter uma polícia militarizada, né? O militar, ele tem como função combater inimigos. A polícia não é inimiga do povo. O povo não é inimigo da polícia. O povo constituído por cidadãos deve ser protegido pela polícia. Então, eu penso que, efetivamente, é preciso todo um trabalho político intenso, junto, sobretudo, aos soldados das polícias militares, porque os soldados podem estar também contaminados por esse sectarismo, né, por esse racismo tradicional, mas as polícias militares brasileiras já desempenharam um papel progressista no Brasil. Muitos oficiais, muitos praças já desempenharam um papel importante, né, inclusive lutando contra a ditadura. Foram caçados, alguns, inclusive, entraram na luta armada contra a ditadura. Então, é preciso considerar que elas não estão irremediavelmente, né, ganhas por perspectivas antidemocráticas. É preciso combater isso na prática. É preciso discutir, é preciso ponderar e é preciso tomar medidas políticas que impeçam, né, essas políticas arbitrárias, né,
essa atitude vacilante do governador de Pernambuco, né, que diz que não tem como identificar quem ordenou os disparos de balas de borracha contra a população indefesa. Em primeiro lugar, essa coisa de usar bala de borracha tem que ser extinta. A bala de borracha é uma violência contra a população que manifesta. Não pode ser aceito bala de borracha para reprimir populações. Então, além de proibir a bala de borracha, é preciso identificar, isso está nas margens de possibilidade do governador. A população de Pernambuco tem que pressionar o governador de Pernambuco para que ele identifique os responsáveis e esses responsáveis sejam processados devidamente. E o que os políticos do dito campo progressista deveriam fazer para cuidar das polícias militares, professor, na sua opinião? Bem, eu creio que eu já respondi essa questão. Primeiro, impedir as balas de borracha, extinguir. Né? É um armamento deletério, antidemocrático. Segundo, exigir a prestação de contas dos atos violentos dos responsáveis. A PM não atua galega, ela tem protocolos. Né? E as pessoas, quando atiram, têm ordens para isso. Identificar os responsáveis, processá-los, definir políticas que impeçam o uso da violência indiscriminada, investir pesadamente na inteligência para que ações violentas tenham alvos determinados e precisos e não indiscriminados como atualmente. Eu penso que os políticos brasileiros de esquerda, ao invés de estar mergulhados exclusivamente nas articulações de 2022, eles têm que estar incentivando as manifestações. Me decepciona muito um líder popular da estatura do Lula ficar mudo diante das manifestações. Ele tem que se pronunciar. Os deputados, os vereadores de esquerda, progressistas, têm que se pronunciar, têm que ir às manifestações, têm que comparecer pessoalmente, em vez de ficar em conciliábulos, visando as eleições de 22, conciliábulos que têm sua razão de ser. Mas o principal hoje, para salvar a democracia, não é ficar conchavando nomes, é ir para as ruas e definir programas que revitalizem a nossa democracia. É assim, e só assim, que a gente garante as eleições de 2022. Essas articulações que a dita esquerda vem buscando com os ultraliberais arrependidos do bolsonarismo são necessárias, Daniel. O deputado Marcelo Freixo, o ex-presidente Lula, o próprio Ciro Gomes, todos eles têm buscado o diálogo com aqueles que há décadas retiram direitos dos trabalhadores brasileiros sob o argumento de que só assim se derrota o bolsonarismo. É o caminho certo, Daniel? Eu não tenho nada contra as articulações e as alianças em defesa da democracia com pessoas que não se identificam com as esquerdas. Eu acho que isso fortalece a luta pela democracia, desde que as lideranças mais representativas estejam principalmente empenhadas em articular os movimentos sociais. Eu quero ver o Ciro Gomes nas ruas, eu quero ver o Lula nas ruas, eu quero ver o Marcelo Freixo nas ruas. As lideranças políticas nossas têm que ir para as ruas, têm que incentivar em entrevistas, em lives, na internet, tem que incentivar as pessoas a irem para as ruas organizadamente. Eu repito, a manifestação de rua é uma festa, mas ela é, sobretudo, uma expressão de luta, e para isso a gente precisa ir de forma organizada, de modo a fazer com que essas manifestações rendam os melhores frutos, que são os frutos de uma democracia revitalizada. Agora, a população é que voltou a se mobilizar nas ruas pelo Fora Bolsonaro, Daniel, depois de mais de um ano com medo da pandemia. Tivemos 2 atos muito expressivos nos últimos dias por todo o país. Te impressionou essa força que os brasileiros deram aos protestos com presença maciça para pedir a saída do genocida do Planalto? Essas manifestações têm sido muito encorajadoras. Eu penso que já há muitos meses eu defendo a necessidade do povo ir para as ruas.
o presidente Bolsonaro e as tentativas de golpe que estão sendo urdidas são mais perigosas, não só para a democracia, mas para a vida dos brasileiros, do que o vírus da Covid. A gente deve tomar precauções ao ir para as ruas, botar as máscaras, organizar melhor as manifestações. O vírus circula menos e mal em ambientes livres, no ar livre, do que nos ambientes fechados. Mas é preciso organizar melhor as manifestações, de modo que um mínimo de distanciamento possa ser observado. Eu tenho visto que as manifestações, tenho ido às manifestações, aglomera muito, não é preciso organizar melhor as pessoas, manter o distanciamento, né? Fazer com que as manifestações realmente respeitem, né, a necessidade de se precaver em relação à Covid, mas ao mesmo tempo nunca perder de vista, né, que o golpe à democracia e que o presidente genocida são muito mais perigosos do que qualquer vírus. Eu penso que nós entramos agora numa onda virtuosa, né, e que deve se prolongar nos meses próximos. Né? Todos os meses nós devemos voltar às ruas para mostrar bem àqueles com pensamentos antidemocráticos que vai custar muito caro qualquer tentativa golpista nesse país. Por falar em manifestação, Daniel, eu queria encerrar com outro ato, esse bem mais simbólico, que completará 53 anos no próximo dia 26, que foi a Passeata dos 100 Mil, em 1968. Quais lembranças você guarda daquele evento, Daniel? Você estava nele? E que tipo de ensinamentos ele pode nos oferecer para os dias atuais? A manifestação, várias manifestações, né? Desde 1966, o movimento estudantil foi para as ruas, enfrentando a polícia, indo na contramão dos carros, organizado, determinado, corajoso, e isso tudo desagou nas manifestações de junho e julho de 1968, que foram um ponto alto das lutas democráticas, então, contra a ditadura. Eu penso que o que de mais relevante houve naquelas manifestações, para além da coragem e da determinação daqueles que participaram delas, foi a questão da auto-organização das gentes. Eu insisto nesse ponto. As pessoas têm que se organizar para além dos partidos e do Estado e das instituições do Estado. As pessoas têm que se organizar autonomamente. Só a organização autônoma garante a boa vertebração dos movimentos sociais, só a organização autônoma garante uma perspectiva democrática radical. Eu penso que já passou da hora das organizações da sociedade civil se organizarem em fóruns, em cada cidade, em cada município, né? Fóruns democráticos precisam se constituir autonomamente em relação aos partidos e ao Estado, para que possam defender, né, a perspectiva da revitalização da democracia. Democracia com igualdade social, democracia com renda básica, democracia com polícia que não reprime o povo, democracia com impostos sobre os ricos, sobre as grandes fortunas. Essa é a democracia democratizada que nós precisamos e que certamente empolgará grande parte da população brasileira. Daniel Arão Reis, mais uma vez, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo dia de trabalho para você e deixar aqui o meu abraço. Sou eu que agradeço mais uma vez esse convite e esperamos todos que tenhamos novas manifestações em julho, agosto, setembro, outubro e por aí afora, até as eleições de 2022, de modo que essas manifestações robustas, combativas, possam garantir um resultado favorável à democracia em 2022. Muito obrigado pelo convite e estou sempre aqui disponível para participar dos debates promovidos pelo Faixa Livre. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, a CUT, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez poder estar aqui dialogando com vocês sobre a atual situação do Brasil. Rodrigo, muito obrigado por você novamente estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Rodrigo, no último sábado, os brasileiros deram mais uma amostra de que não aceitam mais esse senhor chamado Jair Bolsonaro no comando da República. Milhares de pessoas foram às ruas de todo o país protestar pelo Fora Bolsonaro, por vacina no braço e comida no prato. Nós vimos imagens bastante alentadoras em um momento em que o Brasil chora mais de 500 mil de pessoas mortas pela Covid-19. Eu gostaria primeiro, Rodrigo, de saber o balanço que vocês da Central Única dos Trabalhadores fizeram desses atos do dia 19. Olha, Anderson, o balanço geral que se faz do dia 19 é que ele foi maior do que as movimentações que aconteceram no dia 29, que já foram grandes manifestações, já teve uma enorme mobilização, muitas pessoas tinham ido à rua. E agora, no dia 19, foi maior. Nós tivemos mais de 400 cidades realizando atos e a insatisfação com o governo Bolsonaro e com as medidas que ele toma, com a falta de medidas para a questão da pandemia, além da grave crise econômica e do enorme desemprego que se coloca, é claro e ficou muito nítido nessas grandes manifestações que aconteceram. Aqui em Brasília, mais de 30 mil pessoas estiveram na esplanada dos ministérios, seja em uma marcha que foi organizada pelos diversos movimentos sociais, pelas frentes Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, pela Coalizão Negra por Direitos, seja também na carreata, porque aqui organizamos carreata ao mesmo tempo que também estava acontecendo o ato presencial. E qual é a importância, Rodrigo, de os brasileiros se mobilizarem diante desse governo genocida, que negligencia a vacina contra a Covid, que leva a um cenário de desemprego e empobrecimento crescentes? O que representa a mobilização popular em um momento como esse? Qual foi o recado dado pelas ruas? Olha, o recado dado pelas ruas é de uma insatisfação cada vez mais crescente, né? Nós estamos vendo os brasileiros não mais aceitando essa situação. E o governo tenta maquiar de todas as formas os dados para parecer que está fazendo alguma coisa em benefício da população, o que nós sabemos que não é verdade. Há uma tentativa de maquiar o PIB brasileiro neste ano, demonstrando um crescimento, porém, houve um crescimento da própria população brasileira e comparando com outros momentos da história do Brasil, nós vamos ver que o PIB per capita, né, se você divide a riqueza produzida pela quantidade da população, ele está cada vez menor. Mas, para além desses números diretos, nós temos uma situação de desemprego extremamente grave no Brasil. Nós temos milhões de trabalhadores desempregados neste momento, mais de 26 milhões de trabalhadores estão sem emprego, ou estão em algum emprego extremamente precarizado, ou estão dando seu jeito, fazendo bicos para conseguir se alimentar. E a falta de um auxílio emergencial, né, ou de programas sociais que garantam renda mínima e alimentação digna para as pessoas, tem gerado muita insatisfação. Então, esses atos, como aconteceu no dia 19 em várias cidades, ele demonstra essa insatisfação e canaliza essa insatisfação para essas manifestações. Então, vários movimentos sociais organizados, várias formas de se organizar a sociedade têm canalizado para essas manifestações. E a população tem demonstrado sua completa falta de paciência com como o governo Bolsonaro tem conduzido as políticas sociais no Brasil e tem tratado a população.
Você acredita que esse tipo de movimentação popular possa sensibilizar deputados e senadores, Rodrigo, de que se faz urgente a saída do Jair Bolsonaro do governo? O presidente da Câmara, Arthur Lira, andou dizendo que não colocaria em pauta o impeachment do ex-capitão. Dá para crer na mudança desse quadro após a demonstração inequívoca dos brasileiros pelo fim desse governo? Olha, a posição do Arthur Lira contra o impeachment do Bolsonaro é uma posição que interessa a ele, uma vez que é aliado, né? E o governo vem negociando com seus aliados ou com aqueles que estão juntos com ele para defender os seus interesses, benefícios financeiros com os cofres públicos. Nós temos visto isso acontecer repetidamente cada vez que o governo precisa fazer uma votação na Câmara ou cada vez que precisa sustentar alguma posição. Eu acho que manifestações como as que aconteceram no dia 29 e agora no dia 19 demonstra a crescente insatisfação da população com o próprio governo. E isso reforça a pressão daqueles deputados que fazem oposição ao governo ou aqueles que defendem que algum dos processos de impeachment, são mais de 100 processos de impeachment que estão protocolados na Câmara, sejam apreciado pelo presidente, seja colocado para apreciação do plenário e seja conduzido para que se debata essa situação no Congresso Nacional. Então, eu acho que demonstra insatisfação, mas mais do que isso, demonstrar insatisfação e reforçar a pressão dentro do Congresso, coloca também o debate na sociedade, porque é extremamente importante ter o apoio popular. Se nós não vamos conseguir, pelas manobras do governo, encaminhar um processo de impeachment, precisamos também ter a alternativa eleitoral que se avizinha para o ano que vem. Se não é apenas na questão eleitoral, se não é apenas na solução parlamentar, a população precisa reforçar seus processos de mobilização através de movimentos sociais, através de sindicatos, através de partidos, para que a gente possa conseguir mudar a situação do Brasil. Então, eu acho que tem um valor muito importante atos como o que aconteceu no dia 19, como o que aconteceu no dia 29, porque vai reforçando essa pressão e a construção organizada da sociedade para que ela possa defender aquilo que é de seu interesse, que são os direitos da classe trabalhadora. Rodrigo, naquele primeiro ato, no dia 29 de maio, eu te confesso que sentia as centrais sindicais meio em cima do muro em relação à sua realização, inclusive a própria CUT. Não houve um chamado mais firme para a ida das pessoas às ruas nesse momento de pandemia. Para a manifestação do último sábado, a convocação se deu de maneira mais efetiva. Por que lá atrás vocês, dirigentes de centrais sindicais, não abraçaram com tanto afinco os protestos? O que mudou de lá para cá? Bom, Anderson, em relação ao dia 29, nós temos uma situação que foi a seguinte: o movimento sindical, as centrais sindicais, tinham uma proposta de data que era o dia 26, que inclusive aconteceu. Era um ato nacional que aconteceu aqui em Brasília. Os presidentes das várias centrais sindicais vieram para Brasília e fizemos um ato simbólico na frente do Congresso. Tínhamos 300 pessoas presentes lá, era um ato controlado, o número de pessoas. Aqui na esplanada dos ministérios, quem conhece Brasília sabe que é gigantesco, então 300 pessoas naquele gramado é quase como se não tivesse ninguém. E fizemos um ato ali na frente e junto com esse ato havia uma agenda dos presidentes das centrais no Congresso, onde entregou uma plataforma de ações e de debates sobre vários projetos de leis que interessam a classe trabalhadora. Havia essa proposta para o dia 26 ser um grande ato que unificasse movimentos e as frentes e que a gente pudesse fazer dele uma demonstração. Mas na plenária em que foi apresentado o dia 26, também se apresentou o dia 29. E acabou que as duas datas ficaram quase que rivalizando uma com a outra. Não que uma negasse a outra, mas que as centrais sindicais se debruçaram sobre a construção do dia 26, que era uma agenda já construída, inclusive dentro do parlamento, inclusive com todos os presidentes, e havia o dia 29. Acontece que o 29 ele cresceu muito, e cresceu rapidamente, e principalmente ganhou as redes sociais. Havia uma posição da CUT e de várias outras centrais de que não deveríamos realizar
atos de massa. Isso é uma posição de direções debatida, consolidada, mas que acabou sendo atropelado pelo que aconteceu, pela realidade do que aconteceu no dia 29. Não significa que as centrais ficaram em cima do muro. Em todos os estados, a CUT esteve presente e principalmente organizando os atos. Aqui em Brasília, especificamente, nós tivemos muita dedicação para a realização do dia 26, e eram 3 dias apenas entre um ato e outro. Acabou que não foi possível a gente estar tão dentro do dia 29 aqui no DF, mas em todos os estados a CUT esteve presente no processo de organização do dia 29. O que muda do 29 para o 19 é que você teve mais tempo de debate, de construção, e não havia uma confluência de datas que pudesse uma anular a outra, né? Assim, não que anule, mas que quando você tem 2 datas, acaba um debate truncado. Essa foi a grande diferença. Então, desde quando foi definido o dia 19 como Dia Nacional de Mobilização, as frentes, as centrais, começaram a se organizar, e o que houve foi, na minha opinião, um grande avanço no debate entre as centrais sindicais. A CUT já tinha uma posição pelo fora Bolsonaro, mas as demais centrais, nem todas tinham essa posição. E o que aconteceu nesse momento foi uma carta assinada por 10 centrais sindicais, apoiando o ato do dia 19 e pedindo fora Bolsonaro, nitidamente. Então houve um grande avanço com esse processo, e a posição das centrais firmes nessa palavra de ordem, que é o fora Bolsonaro, foi a grande mudança e o grande saldo do ato do dia 19. E você sentiu que as pessoas respeitaram as medidas de segurança para evitar as infecções pelo coronavírus? Houve distanciamento, os manifestantes usavam máscaras. Houve conscientização das pessoas, Rodrigo? A conscientização das pessoas, a necessidade de se organizar um ato que não seja um fator de transmissão do coronavírus, a necessidade de segurança sanitária, isso sempre esteve na pauta de todas as organizações, de todos os atos que aconteceram, das mais de 400 cidades que realizaram atos no Brasil. Eu posso falar especificamente aqui do Distrito Federal, porque eu estive na coordenação do ato desde o início, desde a construção. E havia comissões organizadas para pensar o ato, e havia uma comissão específica que era para garantir o distanciamento e a segurança sanitária. Foram feitas demarcações no gramado com faixa zebrada para que as pessoas se posicionassem em espaços distanciados. Havia organização de filas para que a gente pudesse garantir que durante a marcha as pessoas não se aglomerassem. Havia distribuição de álcool, pessoas circulando pela população, distribuindo álcool para que as pessoas higienizassem a mão. Havia também distribuição de máscaras, muitas iniciativas de distribuição de máscaras, sindicatos, movimentos sociais, mandatos parlamentares que levaram para o ato máscaras para ser distribuída à população. E o tempo todo no carro de som nós cobrávamos o distanciamento, relembrávamos as pessoas a necessidade de não aglomerarem, mesmo ali naquele espaço aberto que é o gramado da esplanada. Pedíamos para as pessoas colocarem as suas máscaras corretamente. Então, havia uma enorme preocupação de toda a organização do ato em que fosse respeitado tanto o distanciamento quanto a tomada de medidas de segurança, a higienização das mãos. Então, nesse sentido, nós tivemos muita preocupação nisso, e acho que essa tem que ser a nossa marca, porque nós não podemos promover a proliferação desse vírus no Brasil. Já há previsão de novos protestos nesse mesmo modelo, Rodrigo, com a presença maciça das pessoas exigindo o fora Bolsonaro? Vocês das centrais sindicais já estão pensando nos próximos atos? Olha, Anderson, hoje é terça-feira, né, dia 22, as frentes estão se reuniram ontem, hoje também tem reuniões. Acredito que ao longo dessa semana muitas conversas acontecerão entre as operativas das frentes, no Fórum das Centrais, entre partidos políticos.
Acredito que seja uma semana intensa de diálogo entre os movimentos organizados para que possa tomar uma decisão. Ainda não há, até esse momento pelo menos, uma previsão de novas datas, mas com toda certeza, com essa crescente de mobilização que o dia 19 demonstrou para nós, novos atos deverão ser convocados. Mas nós temos que fazer aí o balanço também do crescente de contágio do coronavírus, da lentíssima vacinação da nossa população, né? E a gente tem que medir quais são as consequências de continuarmos fazendo atos tão próximos e repetidos uns dos outros. Não vivemos um momento como os outros, mas com toda certeza, esse processo de mobilização que nós vimos explodir no dia 29 e dia 19, ele não pode ser perdido e nós deveremos ter uma nova data de mobilização sendo anunciada o quanto antes. Mas essa semana é uma semana em que as frentes, os partidos, as centrais farão seus debates, avaliarão essas duas datas e avaliarão qual é a forma mais adequada para que a gente possa continuar com um processo de diálogo com a sociedade, demonstração das nossas insatisfações e levando o povo à rua para poder fazer essa demonstração. Havia uma questão colocada, Rodrigo, a respeito da articulação de uma greve geral sanitária puxada pelas centrais sindicais. Isso chegou a ser discutido. Depois do que vimos no sábado, você acha possível a construção dessa greve geral em todo o país? Olha, o processo de construção de uma greve geral, ele não é algo simples, né? A gente não faz uma greve geral por decreto. É um debate muito intenso que precisa ser feito. Lá em 2017 nós fizemos uma grande greve geral no Brasil, repetimos em 2018, mas a gente precisa ter consciência de que ela não nasce por decreto. É preciso ter muito debate com a classe trabalhadora, é preciso convencer cada categoria. As categorias têm sua especificidade, a gente precisa planejar muito bem isso e tem que ter um tempo de preparo, né? Não adianta a gente se reunir hoje e decretar que semana que vem uma greve geral, porque não conseguimos mobilizar dessa forma. Então, acho que a gente tem que pensar muito bem antes de declarar uma greve geral, até para não banalizar o termo. E eu acredito que é possível e é necessário que a gente faça essa discussão sobre a construção de uma greve geral, não só por questões sanitárias, mas pelo 500 mil de pessoas que morreram no Brasil pelo descaso do governo Bolsonaro, pelo grande número de desemprego que existe no Brasil, pela precarização total dos direitos trabalhistas, pela falta de uma previdência decente que a reforma da Previdência trouxe. A reforma trabalhista trouxe a precarização, a reforma administrativa que está aí batendo na porta, está no Congresso Nacional, pode enfraquecer absurdamente a prestação de serviços públicos à população. E diante disso tudo, eu acho que é importante que nós discutamos a construção de uma greve geral e apontemos para ela. Mas é importante salientar que dia 29 de maio e dia 19 de junho não foram movimentos do movimento sindical, não foram convocados apenas pelo movimento sindical. O movimento sindical esteve junto. Quem organiza greves, quem organiza essas paralisações da produção é o movimento sindical. E nós temos uma amplitude muito maior de outros movimentos sociais que participaram dessas duas mobilizações, que podem e devem muito contribuir para uma possível greve geral a ser construída no Brasil, por questões sanitárias, mas também por questões de direitos trabalhistas, por direito à saúde, por direito à vacina e por direito a se alimentar. Nós estamos vendo pessoas morrendo de fome e nesse momento nós estamos tendo que fazer diversas ações solidárias para tentar ajudar famílias que não têm como se alimentar terem um prato de comida. E acho que todo esse caldo de insatisfação que tem sido gerada com o desgoverno do Bolsonaro pode eclodir numa greve geral a ser construída. Eu gostaria de encerrar, Rodrigo, falando a respeito de mais esse crime contra a soberania nacional cometido pelos ultraliberais, que foi a privatização da Eletrobras. A Câmara aprovou ontem o texto da medida provisória modificado que veio do Senado Federal um dia antes de ele caducar.
Quais os prejuízos que o povo brasileiro terá com essa venda da joia da coroa das nossas estatais, que é a Eletrobras, Rodrigo? Ainda é possível reverter esse processo? Olha, primeiramente, a Eletrobras é extremamente importante para o Brasil e, como você mesmo falou, para a soberania nacional. É uma joia, assim, né, da nossa coroa, um tesouro nacional, mas ela é tão importante quanto várias outras empresas públicas que também estão ameaçadas, né? Temos ameaça à Caixa Econômica, temos ameaça ao Banco do Brasil, temos ameaça à empresa de Correios, a própria Petrobras que vem sendo atacada constantemente. Então, são várias empresas que são extremamente importantes para nós e principalmente por essa palavrinha que você falou, que é a soberania. A soberania nacional se dá a partir da possibilidade de controlarmos e tomarmos a decisão do nosso futuro. E à medida em que nós estamos entregando essas empresas estratégicas do Brasil, nós estamos abrindo mão da nossa soberania. Então, eu acho que a venda da Eletrobras é um desastre total para o Brasil e para a nossa soberania. Países como os Estados Unidos, por exemplo, o setor energético é controlado pelas Forças Armadas, porque é questão de soberania nacional. Eles entendem isso como uma questão estratégica soberana. Então, é controlado pelas forças militares, pelas Forças Armadas, protegido pela nação. E no Brasil a gente está entregando áreas extremamente estratégicas ao controle de empresas estrangeiras ao interesse privado. A consequência mais imediata é a conta ficar mais cara, nós termos apagões constantes, como o que aconteceu no Amapá, não termos a cobertura de áreas periféricas da cidade, porque a empresa privada tem interesse no lucro, e muitas vezes a expansão do fornecimento de energia elétrica para áreas periféricas, ela não dá retorno financeiro, e a empresa privada quer ter retorno financeiro, quer ter lucro. Isso significa que a gente vai deixar milhares de pessoas que acabam ocupando áreas de expansão da cidade sem iluminação. Isso também é uma questão de segurança, é uma questão de dignidade da vida, e estamos negando isso a eles. Por isso que uma empresa energética ela tem que ser pública, porque ela não pode mirar o lucro como interesse. E olha, as nossas empresas públicas, elas têm lucro, têm muito lucro. Se ela não lucra expandindo a energia elétrica para uma área periférica de uma população de mais baixa renda, ela lucra em outra área. Então, esse lucro estabelecido na cobrança de tarifas de áreas mais nobres, de poder aquisitivo mais elevado, tem que ser investido em benefício da população mais carente. Há uma grande desigualdade social no Brasil e é estratégico que empresas públicas trabalhem para tentar diminuir ou dirimir essa diferença social que existe. Então, energia elétrica é uma questão extremamente estratégica. Não podemos deixar brasileiros, populações, porque são pobres, exploradas por um sistema injusto, ficarem no escuro porque o interesse do capital privado não atende a elas. Então, temos que continuar a fazer muita luta contra essa privatização, tentar reverter privatizações que já aconteceram, reestatizar empresas estratégicas, reestatizar setor energético é estratégico, não permitir que as empresas como Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica sejam vendidas a preço de banana como estão querendo fazer, que é o projeto de Paulo Guedes e Bolsonaro. Rodrigo Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero parabenizar a você e todas as centrais sindicais que mobilizaram a população no último sábado para produzir aqueles atos enormes que nós vimos. Quero também deixar aqui o meu abraço para você e te desejar uma ótima semana. Anderson, eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui dialogando com vocês, trazendo a opinião da Central Única dos Trabalhadores, podendo apresentar um pouco da nossa leitura sobre a conjuntura, e parabenizo vocês pelo programa e pelo espaço com o programa. Obrigado por todos aqueles que estão nos ouvindo. Conversamos aqui com o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, a CUT, Rodrigo Rodrigues. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. Daniel, bom dia. Olá, Anderson. Bom dia a você e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Daniel, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no programa. Daniel, eu queria começar a nossa entrevista hoje te colocando de cara uma preocupação minha, que são essas eleições presidenciais no Peru. A apuração já foi encerrada, consagrando o candidato de esquerda Pedro Castillo como vencedor por uma pequena margem de votos, mas a Keiko Fujimori, que disse que aceitaria o resultado do pleito, questionou a vitória do rival e a recontagem de algumas urnas. O problema é que o tempo passa e as autoridades eleitorais do país não se pronunciam a respeito daquele que foi eleito. Isso está te cheirando a golpe na vontade popular, Daniel. Você acredita que possa haver uma reviravolta nesse resultado e a Keiko assumir o comando do país, retomando aquela trajetória autoritária já defendida pelo seu pai, o ditador Alberto Fujimori? Olha, Anderson, a economia peruana vem bastante debilitada nos últimos tempos, sobretudo em função da gigantesca crise pela qual várias economias primárias exportadoras, características da América Latina, vêm passando. É um país altamente dependente das exportações de cobre e de ouro, tendo também na produção de gás natural uma das suas fontes de riqueza. O Peru teve eleições no ano de 2016, e de 2016 a 2021, portanto 5 anos, os quais deveriam durar o mandato de Pedro Pablo Kuczynski, o último presidente eleito, foram pelo menos 4 presidentes no Peru. Pedro Pablo Kuczynski foi afastado do cargo por indícios de corrupção. Em seu lugar assume o então vice-presidente Martín Vizcarra, que também não consegue dar andamento até o final do seu mandato, não consegue coesão social, enfrenta muitos protestos ainda durante o ano de 2020. Em seu lugar entra o então presidente do parlamento, Manuel Merino, que fica poucos dias no cargo. Em seguida já o passa para Francisco Segatti, que é quem, na figura da presidência da República, conduziu essas eleições e transmitirá, ao que tudo indica, o cargo para uma próxima presidência eleita. Recupero isso porque essa crise econômica que reverbera numa enorme instabilidade política é a marca do cenário peruano nesses últimos tempos. E, diante disso, se torna extremamente difícil responder a uma questão como essa, né? Se nós podemos cravar aqui que pode haver a possibilidade de um golpe, de não se levar em consideração o resultado das urnas, que oficialmente, com 50,02%, deram a vitória a Pedro Castillo como presidente do Peru. E Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, também tem acusações de corrupção, precisa do cargo, inclusive, para tentar fugir ao máximo de acusações. Ela já esteve presa também por práticas de corrupção. Então o cenário é muito, muito incerto. Em função da carreira política de Keiko Fujimori e de toda a sua trajetória, a vinculação com o nome do pai, eu diria que há sim sempre uma margem para um golpe de Estado, para que não se aceite a vontade das urnas. No entanto, a minha aposta seria de que Pedro Castillo, sim, consegue assumir o posto de presidente do Peru nos próximos meses. No entanto, terá uma gestão altamente conturbada. O fato de Pedro Castillo assumir o mandato no Peru não significa o encerramento desse ciclo muito, muito atribulado de instabilidade política naquele país. Agora, as autoridades internacionais que atuaram como observadores dessa eleição já disseram que não houve qualquer tipo de fraude no pleito. A comunidade internacional vai ficar calada diante de mais essa tentativa de imposição de um novo regime autoritário no Peru, Daniel. Ninguém faz nada nesse cenário de ameaça? Olha, Anderson,
Esse cenário de grande instabilidade política que nós registrávamos a respeito do Peru na questão anterior, ele fica bastante evidente quando nós observamos que o primeiro turno das eleições peruanas contou com Pedro Castillo pontuando 18,9% do total de votos, enquanto Keiko Fujimori teve pouco mais de 13% da votação total, num universo de pelo menos 18 candidaturas. O que eu quero dizer com isso? Que o cenário de muita imprecisão e instabilidade política nas instituições peruanas, ele segue bastante latente durante esse pleito eleitoral. Por isso que, sem sombra de dúvidas, a sua preocupação a respeito da manutenção da vontade das urnas ou não é extremamente acertada e rigorosa, dado que nós estamos na América Latina, uma das regiões em que mais acontecem ingerências externas sobre pleitos eleitorais no mundo. E as forças do imperialismo certamente estão de olho nos rumos que o cenário peruano pode apresentar. E aqui valem duas observações. A primeira delas é a de que Pedro Castillo ele vem de uma tradição operária, por ter vindo, enquanto professor de ensino básico, como comandante de uma greve nacional durante o ano de 2017, um episódio que lhe deu projeção nacional e que lhe cacifou para disputar a presidência da República, e, ao mesmo tempo, uma campanha de muitas idas e vindas, enquanto a viabilidade eleitoral se tornava mais e mais iminente, Pedro Castillo, por outro lado, fazia sinalizações de afagos à classe dominante, um discurso um pouco mais conciliador. Então, se nós pegarmos o início da campanha, em que Pedro Castillo denunciava a presença das multinacionais, falava em socialização, de fato, de meios de produção, e compararmos com algumas declarações já do segundo turno e na possibilidade de uma vitória eleitoral, em que o seu principal economista, por exemplo, já dizia que não seriam revistos grandes contratos, que não haveria expropriações e que o capital estrangeiro não precisaria se preocupar com a administração de Pedro Castillo, nós vemos uma tentativa de promover um governo de mais unidade nacional. E eu diria que Pedro Castillo não é exatamente um sujeito com aspirações revolucionárias no Peru. No entanto, ele representa, e o fato dele representar uma grande derrota ao imperialismo e à burguesia peruana, deixa sempre uma possibilidade, uma margem de atuação por parte de articulações internas e externas. E nesse sentido eu faria a você e aos nossos ouvintes, Anderson, a segunda observação, que seria a seguinte: eu ficaria muito mais tranquilo e satisfeito se não houvesse mobilizações da comunidade internacional sobre as eleições peruanas. Eu diria que essa é a principal garantia de respeito ao resultado das urnas, porque eu estimo, conhecendo a trajetória peruana e o cenário latino-americano, que se houver algum tipo de mobilização da comunidade internacional em torno das eleições peruanas, ela não vai se restringir a sustentar a lisura do processo democrático e das urnas. Ela muito provavelmente, se articular, se articularia em torno do enfraquecimento e da derrubada do presidente eleito. Então, uma campanha de difamação, denúncias e suspeitas de fraude que podem surgir, e aí os mais de 900 pleitos de Keiko Fujimori contestando o resultado das urnas e mantendo uma oposição ativa contra Pedro Castillo podem ter resultado. E aí, diante desse quadro, eu entendo que mobilizações da comunidade internacional que sejam mais organizadas do que estas, só de manifestar que não houve fraude nas eleições, seria um caminho mais seguro para que Pedro Castillo consiga, de fato, assumir a cadeira da presidência do Peru. Mas é muito, muito importante que nós registremos que esse seria um primeiro grande passo em nome de um novo governo
naquele país, mas que vai depender ainda de muita mobilização das forças sociais, em duas razões. Uma delas para que Keiko Fujimori ou qualquer outra linha oposicionista não consiga derrubar o governo diretamente, e, por outro lado, para que as forças sociais se mantenham atentas e em alerta para fazer com que Pedro Castillo não capitule também de boa parte das suas bandeiras de governo e que fizeram com que ele pudesse ser eleito e pudesse projetar boa parte dos desejos do eleitorado peruano. Por falar em autoritarismo, Daniel, a Nicarágua é que está vivendo uma situação muito complicada nos últimos tempos. O presidente Daniel Ortega é acusado de ordenar a prisão de maneira arbitrária de uma série de adversários políticos, inclusive 4 candidatos à sucessão nas eleições presidenciais que serão realizadas no fim desse ano. A insuspeita Organização dos Estados Americanos, a OEA, tem denunciado um regime de exceção que há no país. Já o Foro de São Paulo rechaçou essa resolução da OEA na última semana, alegando que, abre aspas, as pessoas envolvidas nesses episódios são investigadas por crimes contra a pátria, com base em uma lei de outubro de 2020 aprovada por um poder legislativo legitimamente eleito, que busca defender a soberania do país contra os avanços das forças extremas e imperialistas. Fecha aspas. Eu queria saber a sua avaliação a respeito do que acontece na Nicarágua nesse momento, Daniel. Há de fato uma ditadura em curso por lá? Daniel Ortega, o atual presidente da Nicarágua, tem uma tradição histórica. É importante recuperar isso para o nosso ouvinte. Foi um dos grandes líderes da Revolução Sandinista de 1979 e um gigantesco expoente da luta contra a ditadura de Somoza, comandada pela direita naquele país durante praticamente 40 anos. Então, Daniel Ortega possui um histórico extremamente destacado nas relações políticas da Nicarágua. Por outro lado, desde que assumiu seu mandato ainda em 2006, né, já numa tentativa de reavivar os pressupostos de um governo progressista na década de 80, Daniel Ortega já foi um político bastante controverso, e nesse último mandato, iniciado em 2016, Daniel Ortega vem tendo uma postura bastante antipopular, para dizer o mínimo. É um sujeito que, vale recordar aqui, emplacou uma reforma do sistema de pensões na Nicarágua muito contundente contra as populações mais pobres e contra os trabalhadores da Nicarágua, e vem executando um programa, Anderson, que na prática, em qualquer outro país latino-americano, seria considerado um programa neoliberal dos mais identificados organicamente com a direita do continente. Um programa de uma série de medidas que vão na linha do aumento da pobreza e do desemprego, na explosão da informalidade naquele país, no aumento dos preços da cesta básica e dos preços administrados para favorecer os capitalistas, um cenário também de queda acentuada dos rendimentos, do poder de compra e do preço dos salários, de fato. E, portanto, Daniel Ortega vem tendo uma administração muito, muito ruim e inimiga, de fato, dos trabalhadores. E, diante disso, nós viemos observando um movimento cada vez mais no sentido de um governo autoritário, de fato, por parte de Daniel Ortega, e eu diria que o elemento que mais chama a atenção é a aprovação dessa lei no final de 2020, que é uma lei extremamente aberta, que garante um poder discricionário praticamente ao presidente da República e às forças de segurança, para que esses programas antipopulares possam ser impetrados sem qualquer grau de resistência popular. Porque na prática o que nós vemos é um regime que vai produzindo em massa cada vez mais dissidentes, e todo e qualquer expoente dessa dissidência que ameace uma candidatura ou uma possibilidade de derrotar Daniel Ortega, seja eleitoral, seja politicamente, é subitamente tirado de cena do jogo político naquele país.
E aí, nesse sentido, nós vemos alguns apoiadores históricos de Daniel Ortega e do movimento sandinista, da Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua. Então, por exemplo, só para citar alguns dos dissidentes que passaram a ser perseguidos pelo governo de Daniel Ortega, nós temos Dora Maria Teres, que foi guerrilheira, participou da Revolução Sandinista no final dos anos 70 e era dirigente da União Democrática Renovadora, assim como Ana Margarita Vigil Guardiã, que também participava como dirigente da União Democrática Renovadora, e Suyen Kuan, vice-presidente da mesma União Democrática Renovadora, Hugo Torres, um general da reserva da Nicarágua, e Vitor Hugo Tinoco, sociólogo e que foi ex-vice-chanceler da Nicarágua. Portanto, pessoas que ocuparam postos de governo junto a Daniel Ortega e outras pessoas que eram dirigentes de agremiações políticas muito próximas da Frente Sandinista de Libertação Nacional e com histórico de luta no movimento sandinista. Diante desse quadro, a perseguição extremada, não só a opositores pela direita, mas sobretudo a opositores pela esquerda, vão fazendo de Daniel Ortega um proto-ditador latino-americano. E eu não me furtaria a dizer que a nota do Foro de São Paulo tem muitos traços de corporativismo dos partidos da ordem de uma esquerda pretensamente progressista e democrática da América Latina, mas que vira uma geleia gigantesca, onde se confundem movimentos revolucionários como o cubano e outros que vão degenerando aceleradamente, como é o caso da Venezuela e da própria Nicarágua que nós narramos aqui. Sem contar a forte influência de partidos que não gozam lá de tanto prestígio e popularidade com serviços prestados à classe trabalhadora, como o próprio Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. Portanto, nesse quadro, nenhuma menção honrosa aqui à nota da OEA, mas a nota do Foro de São Paulo ela é equivocada do ponto de vista político se nós observarmos a luta da população e da classe trabalhadora nicaragüense neste momento atual e diante dos arroubos autoritários que de fato vêm sendo levados a cabo por um sujeito como Daniel Ortega. É muito evidente que a OEA, Daniel, não tem um histórico de atuações imparciais na região. Via de regra, eles defendem os interesses dos Estados Unidos, e temos uma série de exemplos disso. Talvez um dos mais recentes seja o da Bolívia, quando a entidade assinou embaixo o golpe dado em Evo Morales, lá em 2019. No caso dessas eleições peruanas recentes, a Organização dos Estados Americanos descartou irregularidades graves. Qual é a análise que você faz para esse papel da OEA no continente, Daniel, nos últimos tempos? Anderson, a Organização dos Estados Americanos, criada em 1948, ela tem tido um papel histórico de defesa, como você bem registrou, dos interesses do imperialismo estadunidense. Tanto é que Fidel Castro costumava chamar a OEA de Ministério das Colônias dos Estados Unidos. O grau de ingerência dos Estados Unidos sempre foi muito grande, e vale registrar também que o grau de ingerência da Espanha, como ex-metrópole de vários países aqui da região, também sempre foi muito grande numa correia de transmissão e de influência via OEA. E aí, diante desse quadro, é que nós vemos de fato que a Organização dos Estados Americanos não acumula um histórico favorável do ponto de vista institucional para garantir qualquer tipo de lisura, aceitação ou condenação dos processos políticos aqui da região. Eu diria com todas as letras que a OEA não tem a mínima autoridade moral para fazer valer qualquer grau de institucionalidade e para que venha dessa instituição a chancela de um processo político legítimo ou não no nosso continente. Ainda assim, o que nós podemos observar nessa trajetória recente é que a própria articulação dos países latino-americanos na primeira década dos anos 2000 fez enfraquecer relativamente o poder da OEA na região. Essa foi uma das grandes conquistas da primeira década dos anos 2000 e que acabou culminando, inclusive, na formalização da CELAC, que era a Comunidade dos Estados
latino-americanos e caribenhos, que seria exatamente a manifestação institucional do ponto de vista político da organização da região que não dependesse da ingerência e das correias de transmissão imperialistas que a OEA sempre organizou aqui no continente. Até diante desse quadro, eu remeto aqui a 3 situações, 2 delas você já mencionou e outra nós vínhamos conversando, que as manifestações de rua que se iniciaram fortemente em 2018 na Nicarágua, por exemplo, tinham como palavra de ordem o seguinte: Ortega e Somoza son los dos la misma cosa. Ou seja, os canais populares, algumas organizações na Nicarágua entendiam que tal como a ditadura de Somoza durante os anos 30 aos anos 70, Daniel Ortega estava revivendo os elementos de regimes autoritários e repressores à grande maioria da população. E, nesse sentido, a OEA se posiciona considerando que existe sim uma escalada autoritária e ditatorial no país e manifesta a sua preocupação. No entanto, nós percebemos a diferença de tom quando a OEA, por exemplo, levanta um alerta que é impossível de ser manipulado diante do que acontece na Nicarágua, mas não articula uma ingerência de fato, sobretudo porque o grande capital na Nicarágua segue contemplado pelo regime na atualidade. E isso é muito diferente do comportamento que se vê, por exemplo, com relação ao que aconteceu na Bolívia e o caso de Evo Morales. A destituição do presidente e um reconhecimento não só do novo governo, como das eleições chanceladas por um governo que era, via de regra, ilegítimo, que era o governo de Janine Áñez. Pessoas que juram a Constituição, criam todo um rito democrático e institucional absolutamente artificial, mas que de imediato é reconhecido pela Organização dos Estados Americanos. Mais um capítulo vergonhoso dessa instituição que, eu repito, não tem a menor autoridade moral para fazer julgamento dos processos políticos por toda a América Latina. Agora, isso me remete também ao início da nossa conversa, né? Quando a própria OEA desconhece irregularidades dentro do processo político peruano, terceiro caso que nós trazemos aqui para a conversa, isso me faz acreditar que as possibilidades que Pedro Castillo tem de realmente assumir a cadeira presidencial no Peru são verdadeiramente reais. No entanto, eu insistiria que, sem sombra de dúvidas, a OEA, o imperialismo e a burguesia peruana, sem sombra de dúvidas, vão seguir de forma latente ou tentando constranger qualquer movimento mais em favor das classes subalternas capitalizados por Pedro Castillo, ou então vão tentar ao máximo sabotar o seu governo e garantir que a assunção do poder de Pedro Castillo seja tão temporária quanto a dos presidentes que os antecederam nesses últimos anos. Já na faixa de Gaza, as tensões voltaram a se intensificar após algumas semanas daquele acordo de cessar-fogo que interrompeu os conflitos entre israelenses e palestinos. Nem mesmo o fim da hegemonia de Benjamin Netanyahu foi capaz de acalmar o quadro na região. Essa divisão de poder que se dá em Israel, Daniel, em um acordo costurado entre a extrema-direita e o centro, deve manter os confrontos na faixa de Gaza com bombardeios contra os palestinos. O Hamas foi tomado como inimigo comum dos israelenses, não importa quem esteja no comando. É muito, muito importante, Anderson, que você traga essa questão, porque por mais que nós estejamos praticamente cruzando o mundo aqui e indo à discussão do que se passa na faixa de Gaza, existem, eu diria, lições da política que servem para que nós interpretemos aquele caso na região do Oriente Médio, mas também lições da política que nos servem também para a situação e para o quadro atual na América Latina e em especial no Brasil. Eu digo isso, Anderson, porque o novo governo de Naftali Bennett em Israel acabou sendo celebrado por certas forças muito mais, nós sabemos, por conta da derrota de Benjamin Netanyahu do que propriamente pela ascensão desse novo governo.
mas entendia-se que a ascensão de um governo de coalizão formado por Naftali Bennett, que também é um político de extrema-direita, mas que houvessem certos mecanismos de contenção nesse governo, aparentemente representados pela participação de árabes e de algumas agremiações de esquerda e de centro-esquerda, garantiriam a esse novo governo, mesmo diante de um cenário ultradireitista, certa moderação na atuação do novo primeiro-ministro. E o que nós vemos é que foi feito um Frankenstein no novo governo, uma colcha de retalhos gigantesca, que do ponto de vista eleitoral é uma excrescência completa, e que do ponto de vista político não só não muda em 1 milímetro as relações de Israel com a região da Palestina, como podem inclusive aguçar, tensionar ainda mais essas situações. Por quê? Porque do ponto de vista político, saem fortalecidas, ainda mais fortalecidas, todas as linhas políticas mais extremistas, mais direitistas e aquelas mais hostis a qualquer tipo de negociação junto à Palestina, tal como é o caso de Naftali Bennett. Nunca foi um sujeito moderado, mediador ou afeito ao diálogo com a autoridade palestina. E aí, diante desse quadro, nós vimos uma escalada de marchas de pessoas que se sentiram autorizadas pela nova coalizão de governo a protestarem contra a população palestina. O Hamas atua em reação a essas manifestações e o governo israelense comanda uma nova onda de ataques contra os palestinos e, em específico, destinados a autoridades do Hamas. E o Hamas é uma organização política na Palestina que, no entanto, montou um braço armado para poder fazer uma luta dentro da região, uma luta em que auto-organizados, os componentes desse grupo, pudessem fazer os seus ataques políticos e militares ao lado israelense. Diante desse quadro, claro, o Hamas tem sim os seus traços de uma organização que executa atos terroristas, porque são dirigidos também a civis no lado de Israel. Agora, eu diria, muito mais condenáveis são as atuações de Israel, porque os seus ataques dirigidos também a civis no outro lado da fronteira, na faixa de Gaza, são comandados pelo Estado de Israel, configurando aqui o que seria de fato um terrorismo de Estado, com toda a chancela institucional de um reconhecimento àquele Estado de Israel nesse novo governo formado na nova coalizão, que, por exemplo, o Hamas não possui dentro da região palestina uma grande legitimidade política, um reconhecimento da maioria dos palestinos. Eles lutam, ainda lutam incessantemente por certo reconhecimento, tentando demonstrar que os meios usados por eles para atacar Israel são os únicos meios possíveis numa espécie de autodefesa, mas que no limite só vai alimentando ainda mais a hostilidade e esse barril de pólvora naquela região. Eu digo isso para fazer um paralelo com a situação brasileira e latino-americana também, porque nós temos que ter, eu diria, toda a cautela do mundo. Ainda que eu entenda que isso possa tocar muitas mentes bem intencionadas do pensamento progressista brasileiro, mas de aceitar, de entender que qualquer tipo de coalizão eleitoral em nome de uma bandeira maior, em nome de pretensamente melhores intenções, possa de fato se reverter num resultado político e social que nós realmente esperamos, Anderson. Então eu deixaria também esse recado para o nosso ouvinte, para que nós pensemos a situação de Israel, guardadas, obviamente, todas as proporções e guardadas as particularidades de cada uma das regiões, mas vejam o quanto se manifestou de pronto certo entusiasmo em função dessa costura, dessa nova coalizão política, e o quanto ela vem se revelando diante de um ambiente político inerentemente hostil, um verdadeiro fracasso, porque politicamente as forças dessa ultradireita foram as que mais reverberaram durante o processo, foram de fato as forças vitoriosas
durante esse processo político, que de um lado blinda, escanteia e ofusca Benjamin Netanyahu, junto com todas as acusações de corrupção que ele tinha, que poderiam manchar ainda mais o governo do Estado de Israel, e que, por outro lado, agora vão abrindo caminho, vão abrindo passagem para uma política não menos belicosa diante do lado palestino. O Irã é que entrou em processo eleitoral para escolher um novo presidente na última sexta-feira, Daniel. E o eleito, infelizmente, foi o ultraconservador Ebrahim Raisi, em um pleito que teve uma enorme abstenção. A própria campanha se deu em ritmo lento. Nem mesmo o apelo do Ayatollah Ali Khamenei foi suficiente para empolgar a população. Os iranianos não tinham muitos motivos para irem às urnas, Daniel. Essa vitória do Ebrahim Raisi representa o que para o Oriente? Ebrahim Raisi, Anderson, é o chefe do poder judiciário no Irã e um sujeito ultraconservador em suas práticas políticas. E aí nós podemos dividir a administração dele em, apenas para efeitos didáticos, né, em um cenário interno e o outro cenário externo. Do ponto de vista externo, me parece que Ebrahim seguirá uma linha bastante hostil aos Estados Unidos, dado o seu caráter ultraconservador de administração. Ele já falou sobre as suas intenções de retomar o programa nuclear iraniano, sempre motivo de controvérsias com o Ocidente, e a sua maior identificação com essa linha conservadora faz com que, do ponto de vista, por exemplo, dos direitos humanos e das liberdades individuais, o Irã seja ainda mais alvo de repressões que venham do Ocidente e que se manifestam, por exemplo, em sanções econômicas, tais como os Estados Unidos já vêm aplicando há um bom tempo contra aquele país. Do ponto de vista interno, a linha ultraconservadora adotada por Ebrahim Raisi significa dar o poder a um chefe do poder judiciário que comandou uma série de sentenças que resultaram na execução de políticos, de lutadores sociais, de sindicalistas nos anos 80, logo após a Revolução de 79 no Irã. Portanto, significa um golpe duro também nas forças de luta, de resistência contra a repressão do regime iraniano. Repressão essa que ficou muito mais forte quando, desde 2019, o nosso ouvinte pode recordar que o Irã explodiu em vários protestos massivos por algumas semanas, com uma repressão duríssima por parte das forças policiais e da manutenção da ordem naquele país, fazendo com que todo aquele grupo de pessoas que protestava nas ruas contra uma retirada dos subsídios aos combustíveis e uma explosão dos preços da energia naquele país fossem duramente reprimidas. Nesse sentido, nós podemos entender o contexto das eleições em pelo menos dois aspectos, né? Um deles é essa linha ultraconservadora que vem no sentido de uma linha dura para tentar reprimir toda e qualquer organização política de contestação social dentro do Irã. Então, o primeiro sentido seria esse. E o segundo, você registrou aqui a baixa participação também, né? Você coloca, infelizmente, mesmo com os incentivos à participação, ela foi muito baixa, mas as eleições no Irã foram encaradas por boa parte do eleitorado, mais da metade dele, na prática, foram encaradas como um jogo de cartas marcadas. Isso porque na estrutura institucional peculiar do Irã existe um conselho de guardiães, formado por 12 pessoas, 6 delas escolhidas diretamente pelo Ayatollah, como líderes religiosos, e outras 6 indicadas como líderes políticos, também passando pelo crivo do Ayatollah, mas com uma trajetória institucional mais específica. Este Conselho de Guardiães, Anderson, rejeitou mais de 600 candidaturas, e é prerrogativa, entre outras coisas, desse Conselho, rejeitar candidaturas ao Executivo, ao Legislativo,
do país, e mesmo reverter leis que tenham sido aprovadas no parlamento. Então, apenas 7 candidatos foram aceitos. Existia, inclusive, uma possibilidade de que Mahmoud Ahmadinejad, um dos últimos grandes líderes iranianos, que garantiu progresso e algum destaque ao país no cenário internacional, sem, contudo, provocar grandes abalos internos, pudesse ser um desses candidatos, mas ele foi um dos rechaçados entre os mais de 600 postulantes. Portanto, a população encarou esse processo como um jogo de cartas marcadas e muitos se recusaram a votar. Foram aproximadamente 28 milhões de votos, dos quais quase 18 milhões foram para Ebrahim Raisi. Então, essa é a linha de um governo que deve ser conduzido a ferro e fogo agora, a partir do Irã, e tal como você registrou também na introdução da sua pergunta, infelizmente, esse foi o vencedor das eleições iranianas, porque certamente haverá muita repressão contra as lutas sociais no Irã. Eu queria encerrar, Daniel, te questionando a respeito das impressões que você teve desse encontro da última semana entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, em Genebra. O primeiro deles desde a chegada do democrata ao poder. Parece que eles debateram sobre cyberataques, armas nucleares e futuro das relações entre os dois países. Foi proveitoso esse encontro entre os líderes das duas superpotências, Daniel? No mês de março desse ano de 2021, o presidente Joe Biden, com pouco mais de 2 meses de mandato, fez duras acusações a Vladimir Putin. Chamou Putin de assassino, disse que Putin tinha tentado de fato intervir em favor de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não colocavam de nenhuma maneira em cogitação a possibilidade de reconhecer a anexação do território da Crimeia por parte dos russos. Portanto, o debutar das relações foi bastante tensionado, né, Anderson? E com ataques feitos por parte de Joe Biden e que foram duramente repreendidos pelo próprio Vladimir Putin, que chamou Biden para um debate público sem interferências e quaisquer segredos diplomáticos. E esse desafio público a Joe Biden acabou incitando a necessidade de conversa entre as duas potências. Foi, na verdade, uma conversa entre duas potências mundiais que tem a sua representatividade no cenário geopolítico global e que, da parte dos Estados Unidos, veio na esteira de, eu diria, pelo menos 2 estratégias. A primeira delas é a possibilidade de reaproximar a Europa Ocidental das relações junto aos Estados Unidos e, diante disso, demover a influência russa na região, principalmente pela iminência da construção e o funcionamento de gasodutos vindos da Rússia que não passem mais pelo território da Ucrânia, que é um forte aliado do Ocidente, por exemplo, e também a possibilidade de demover as relações mais estreitas, mais próximas, que Moscou vem tendo com Pequim, né? Além disso, entram na pauta essas outras questões, tais como você mencionou, o tema dos pretensos cyberataques ou o tema dos armamentos nucleares. Diante disso, para ir bem ao encontro da sua questão, eu diria que talvez o único ponto verdadeiramente proveitoso dessa reunião tenha sido a reafirmação do compromisso desses 2 países de não entrarem numa guerra nuclear. Formalmente, ambos os lados, ambos os presidentes reafirmaram essa tendência e coadunam nesse sentido. De outro lado, a declaração de Putin, por exemplo, logo após o encontro, foi muito emblemática. Putin disse o seguinte: nessa situação não pode haver confiança, mas houve um despertar de esperança. Ou seja, houve a abertura de um canal de diálogo. Mas Putin fez questão de demarcar que não existe uma relação de confiança hoje entre Rússia e Estados Unidos.
O que, inclusive, pode colocar em xeque até isso que nós estamos considerando como o principal saldo do acordo, que é a possibilidade de nenhum dos dois países despertar guerras nucleares. Nesse sentido, os Estados Unidos se dispuseram na viagem a ter as conversas com Putin para demarcar essa sua posição geopolítica na região e, como eu sublinhei aqui, estreitar os laços com a Europa Ocidental, demarcar as diferenças com relação à Rússia. E Joe Biden, nessa linha de demarcação, usou uma expressão que seria de traçar uma linha vermelha, né? Ou seja, vamos deixar parametrizadas as nossas zonas de influência, vamos deixar isso bem demarcado, né? Então, de ambos os lados aqui, eu diria, Anderson, houve a manutenção das suas posições, a reafirmação com firmeza das escolhas e das iniciativas de política internacional de ambos os lados, e o estabelecimento de um canal mais respeitoso de diálogo entre as duas grandes potências, mas sem exatamente sinalizar qualquer tipo de aproximação entre Estados Unidos e Rússia. E vale mencionar ainda, né, Anderson, que no mês passado os Estados Unidos sofreram um ataque cibernético, um cyberataque, que deixou um verdadeiro apagão no maior oleoduto dos Estados Unidos e fez com que os Estados Unidos, inclusive, tivessem que declarar estado de emergência por algum tempo. Isso diante de um oleoduto que representa aproximadamente 45% do abastecimento de diesel, gasolina e querosene de aviação de toda a costa leste dos Estados Unidos. Então, diante de tantas suspeitas e de muitos vestígios de que esse ataque poderia ter partido de algum país de língua russa, é muito possível que esse tema tenha entrado em discussão na reunião de Joe Biden e Vladimir Putin. Daniel, muito obrigado por, novamente, você ter esse diálogo conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também mandar aqui o meu abraço. Muito obrigado, Anderson. É sempre um prazer enorme e uma honra para mim participar do programa Faixa Livre e contribuir com essa grande fronteira crítica do jornalismo brasileiro. Um grande abraço a você, à produção e aos ouvintes do nosso programa. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, novamente estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!